A questão numérica resultam, digamos, da observação empírica. Portanto, nós não podíamos, teoricamente, digamos, deduzir que... eu tenho aqui os números reais, os números exatos. Portanto, estes 6 países, o Reino Unido, a Espanha, Portugal, a Grécia e a França, e depois um bocadinho menos a Alemanha, estes 6 representam 94% dos projetos europeus, número de projetos, e 86% do valor global dos projetos. Portanto, 86% do valor e 94% dos projetos. Isto são valores que são fornecidos, são compilados por uma instituição que ultimamente tem sido muito badalada, o BEI, portanto, o Banco Europeu de Investimentos, que tem uma base de dados boa sobre esta informação. Presumo que seja o relatório de 2011, não é, Sr. Professor? Isto responde, eu creio que já há valores mais recentes, mas isto corresponde a valores entre 90 e 2009. São valores médios, portanto não é apenas um ano, isto são valores que merecem confiança, porque nós não fomos buscar aqui um pico, um ano, portanto são valores médios entre 90 a 2009. Mas os dados mais recentes, portanto, confirmam isso. Portanto, as coisas estão localizadas nestes países. E como me referiu, no caso do Reino Unido, sei lá, do ponto de vista dos projetos, são 67,5% e 52% do valor. Ou seja, isto mostra ainda mais a concentração que estes projetos têm num determinado local. Mas, se me dá licença, julgo que nessa avaliação Portugal aparece em terceiro lugar a nível europeu no quadro do peso do valor dos projetos, não é? Portugal, e isto agora são valores que já são cálculo meu. Portugal é o primeiro país em termos de valor relativos. Ou seja, se nós colocarmos o valor, porque é isso que conta, não é? Se nós considerarmos o valor dos projetos em função do PIB, que dá a capacidade económica de um país, o nosso caso representa 10,6%, que é a situação mais elevada, e em segundo lugar vem o Reino Unido com 8,5%. No caso do valor dos projetos, e mesmo em termos absolutos, nós somos o terceiro país, ou seja, na Europa, apesar de sermos uma economia média para o pequeno, o valor das nossas parcerias público-privadas entre 90 e 2009 são o terceiro valor mais elevado. Terceiro valor. Então, dá-me licença, Sr. Então isso significa que existe, em termos absolutos, no contexto europeu, o terceiro lugar para Portugal. E em termos relativos à riqueza criada, o primeiro lugar para Portugal no peso do valor, em termos do valor das PPPs. Claro. E isto significa que acontece num país como o nosso em que existe menos informação e avaliação a posteriori em relação às PPPs. É isto? Claro. Confirmo. Eu gostava de lhe perguntar, Sr. Professor, na leitura e na avaliação técnica que existe, se a conclusão pela desvantagem das PPPs como modelo económico em termos de obra, se o senhor está isolado do ponto de vista técnico e científico na afirmação e na posição que defende, ou, como disse há pouco, que não é universalmente aceito como mais eficaz este modelo, é porque é tão raro hoje em dia nós ouvirmos do ponto de vista técnico pessoas que afirmam aquilo que o senhor está a afirmar, que eu fico na dúvida se mais ninguém afirma ou se mais ninguém tem voz e tempo de antena. Gostava de perguntar isso. É assim, portanto, esta questão do ponto de vista da avaliação económica, portanto, há várias pessoas a estudar isto e, portanto, há vários estudos, digamos, que vão neste sentido. Eu poderia vos dizer que há basicamente, eu poderia dividir os estudos em dois grupos. Os estudos a posteriori, muitas vezes, para não dizer a maior parte das vezes, são feitos ou por universidades ou por grupos de estudo independentes e muito raramente são promovidos pelos poderes públicos. Os poderes públicos, em geral, encomendam estudos a priori, estudos que são, digamos, justificativos dos projetos que vão ser implementados.
Esse tipo de estudos normalmente estão ausentes da universidade e dos grupos de estudo independentes. Daí que uma certa divisão que nós encontramos na literatura, nos grupos de estudo, digamos, tem este sentido. Aquelas pessoas, aqueles grupos que se especializaram, que fazem sobretudo estudos ex ante, muitas vezes encomendados e muito bem pagos pelos poderes políticos, tendem, naturalmente, a menosprezar os contrabalanços que eu aqui referi. Ou seja, tendem a frisar e a sobrevalorizar os ganhos de produtividade, os ganhos na gestão que a gestão privada indubitavelmente confere. Os estudos a posteriori tendem a mostrar os resultados que eu aqui referi. Porquê? Porque, de alguma forma, portanto, a documentação existente vai estando disponível, é possível nós utilizarmos indicadores reais, portanto, confrontarmos aquilo que hipoteticamente está previsto no lançamento dos projetos com os resultados finais. E é possível, olhando para os balanços e os indicadores históricos das empresas envolvidas, reconstituir a rentabilidade dessas próprias empresas. Porque, reparem, nós em economia não podemos, se queremos ser rigorosos, basear-nos apenas na leitura da documentação. Aquilo que eu referi, digamos, a sonegação de informação contra a qual me tenho batido, é importante, mas, entendamos-nos, não é, digamos, não esgota aí as nossas necessidades. Nós precisamos de, uma vez lançados e implementados os projetos, termos uma ideia sobre os efeitos reais. E, hoje em dia, existem na Europa já muita documentação nessa perspectiva. Infelizmente, nós, apesar de termos também parcerias público-privadas, praticamente desde o princípio da década de 90, acompanhámos os ingleses nessa área, nós, de facto, não encontramos documentação, porque estes estudos são caros, são demorados, e é difícil encontrar... E se calhar inconvenientes para alguns. Claro. É difícil encontrar financiadores, não é? A divisão entre os economistas, digamos, do meu ponto de vista, tem este sentido. Ou seja, se nós formos elencar os estudos feitos a posteriori, a probabilidade de encontrarmos, mesmo em estudos concretos e não macroeconómicos, conclusões que vão no sentido que eu referi, portanto, é muito elevada, não é? Estas conclusões são muito difíceis de encontrar nos estudos a priori. Professor, então isso significa que o primeiro país da Europa em matéria de peso das PPPs é provavelmente dos países que avançam nestes 6 que se destacam, em que se inclui, o que tem menos informação e avaliação a posteriori das PPPs já realizadas nas últimas décadas? Sim, não tenho dúvida sobre isso, não tenho dúvida. Sr. Professor, essa avaliação que estamos a falar não tem a ver com os documentos que o senhor pedia e que não lhe davam na tal comissão de que fez parte. Pelo que eu percebi, os documentos que solicitava tinham a ver com aquilo que era disponível a priori, na fase de negociação e de arranque, falou do TGV, e, portanto, nem sequer estávamos a falar nesse plano da vertente de avaliação a posteriori do modelo PPPs em Portugal, correto? Sim, claro. Eu posso lhe dar uma dica muito concreta. A minha perspectiva, vamos ver, eu trato destas matérias, digamos, com uma preocupação e com um objetivo, sobretudo académico e científico, e, portanto, independentemente, digamos, da posição, da apreciação que cada um de nós faz sobre isso, digamos, é a minha principal motivação. E se quer que lhe diga, digamos, uma das minhas motivações nesta comissão era, por um lado, dar o meu contributo sobre estas matérias, mas eu tinha também um interesse muito académico, que era confrontar, e aliás, depois, o decorrer da comissão, do Estado da Comissão, vieram, digamos, ao meu encontro, porque todos os elementos da Comissão decidiram dar prioridade ao estudo do TGV. E a minha preocupação era esta. Pegando em dados reais que já são conhecidos,
relativamente ao TGV entre Madrid e Sevilha, cuja distância é muito semelhante e, portanto, e cujos dados reais e a posteriori já estão disponíveis, tentar cotejar esses elementos com os elementos a priorísticos que nos estavam, digamos, que estavam em causa no caso do TGV Lisboa-Madrid, não é? E, portanto, aqui no nosso caso, tratava-se de fazer um estudo a priorístico, portanto, estudar os fundamentos, portanto, da análise que justificavam, na opinião dos poderes públicos, aquele empreendimento, e fazer, e era essa a minha perspectiva, fazer uma leitura cotejada com a realidade no terreno, noutros locais, com dados reais, sobre os custos, sobre o número de passageiros, etc. Portanto, porque repare, é curioso que na área do TGV se fizeram imensos estudos, todos eles de natureza a priorística, todos eles com base em modelos muito complicados, mas quase todos eles, digamos, tendentes a um determinado resultado, determinada conclusão que, do meu ponto de vista, deveria ser cotejado com situações bem próximas de nós, no caso da Espanha, no caso de França. Para responder concretamente à sua questão, aquilo que nós tínhamos, digamos, sob a nossa responsabilidade e o nosso objetivo era claramente fazer um estudo dos estudos a priori que existiam e, portanto, ter uma opinião sobre essa realidade. Muito obrigado.